Olá, seja muito bem-vindo ao Mão na Luva. Aqui nós vamos discutir temas objetivos que vão te auxiliar no atendimento clínico do paciente com DTM e dor orofacial. Meu nome é Tatiana Foscaldo e o tema de hoje é como diagnosticar o bruxismo do sono. E o que é o vídeo de hoje, pessoal? O vídeo de hoje é sobre o processo diagnóstico do bruxismo do sono. A gente não vai falar sobre o bruxismo da vigília ou a diferença entre os dois. O objetivo de hoje é o bruxismo do sono. É muito comum, de uma forma geral, as pessoas confundirem e tratarem o bruxismo do sono e o bruxismo da vigília como uma coisa só. E assim foi por muito tempo. As definições passadas consideravam o bruxismo uma desordem com duas manifestações circadianas distintas, sendo o do sono manifestando-se durante o sono e o da vigília manifestando-se durante a vigília. Em 2018, os maiores especialistas do mundo resolveram se reunir para estabelecer definições e conceitos a respeito do assunto bruxismo. Então, eu apresento aí para vocês o consenso internacional onde foi decidido as definições atuais de bruxismo. E pela primeira vez, desde a história do estudo e evolução do estudo de bruxismo, se decidiu separar e estabelecer definições separadas para bruxismo do sono e bruxismo da vigília. Então, se antes a gente tinha um bruxismo com manifestações circadianas distintas, agora nós temos o bruxismo do sono e o bruxismo da vigília. Porque os dois são muito diferentes, com patofisiologias diferentes, comportamentos diferentes, os maiores especialistas do mundo sentiram essa necessidade de separar. E o que a gente tem de definição, então, para o bruxismo do sono, segundo o consenso? Então, estou mostrando para vocês agora no slide a definição do consenso sobre o bruxismo do sono, onde eles definem que é uma atividade da musculatura mastigatória que acontece durante o sono, caracterizada como rítmica ou não rítmica e não é uma desordem de movimento ou do sono em indivíduos saudáveis. Bom, o que o consenso quer dizer com rítmica ou não rítmica? O consenso está se referindo às diferentes formas de comportamento muscular que o bruxismo do sono pode se manifestar. A gente está acostumado a pensar no bruxismo do sono como ranger de dentes, né? O rangimento dental. O rangimento dental é o que o consenso se refere como rítmico, uma atividade rítmica da musculatura mastigatória. Então, vocês podem ver aí agora no slide rangimento como rítmico. E vocês podem ver uma foto dessa atividade. Essa imagem é uma parte de um exame de eletromiografia da musculatura mastigatória. Então, é um sensor captando a atividade dessa musculatura mastigatória. E quando o paciente range, os 4 músculos da mastigação principais, masseter esquerdo e direito, temporal esquerdo e direito, eles entram nessa atividade chamada de rítmica, que vocês podem ver do lado esquerdo do slide. Do lado direito, a gente tem o que a gente chama de atividade não rítmica, que é o famoso o quê? Apertamento dental, o tônico, né? A atividade de travar essa musculatura. Então, rítmico e não rítmico da definição vem dessas diferenças em termos de comportamento muscular que o bruxismo do sono pode ser. Então, o bruxismo do sono ele pode ser de ranger, sim, e ele pode ser também tônico, de apertar. Mas 88% dos episódios são do tipo fásico e misto. E por que é importante a gente conhecer melhor as características do bruxismo do sono e saber diagnosticá-lo? Porque quando a gente tem um diagnóstico mais preciso, a gente tem um poder maior de individualizar o nosso tratamento e de abordar esse paciente na nossa prática clínica. Então, o maior benefício em ter um processo diagnóstico mais definido é, no final, você conseguir individualizar mesmo esse tratamento e abordar esse paciente de uma forma mais precisa. Se a gente bota tudo no mesmo bolo, pode ficar meio confuso a abordagem terapêutica. Você pode pegar um paciente que é bruxismo da vigília e tratar ou tentar controlar como se fosse um bruxismo do sono ou vice-versa. Então é importante a gente saber que bruxismo seu paciente tem, ainda que ele tenha mais de um tipo, porque tem vários tipos, né? Então a gente vai agora seguir alguns passos no caminho de ter um correto diagnóstico do bruxismo do sono especificamente. Nesse slide agora, vocês podem ver um vídeo
dos pacientes fazendo bruxismo do sono. Então, a gente consegue observar bem essa atividade de rangimento dental, né, que os pacientes fazem quando estão dormindo. E por que é importante a gente saber diagnosticar e abordar melhor esse paciente? Porque esse tipo de atividade durante o sono tem efeitos colaterais na boca, né? E o paciente procura a gente por conta desses efeitos colaterais. Então, se antes a gente via o bruxismo como uma desordem, por ele ter efeitos deletérios na cavidade oral, hoje a gente vê o bruxismo do sono como um potente fator de risco com consequências orais. A gente evita usar o nome desordem, e a gente vai abordar isso melhor também em um outro conteúdo, porque o bruxismo do sono ele pode ser um fator de risco ou até mesmo um fator de proteção. Então, pensando no bruxismo como fator de risco, ele é fator de risco para quê? Para uma série de situações que aparecem no nosso consultório. O paciente com bruxismo do sono, ele pode se queixar de dor na musculatura mastigatória ou articulação temporomandibular, ele pode apresentar um desgaste dentário excessivo e ele pode apresentar complicações reabilitadoras. Então, para quem trabalha com reabilitação, o bruxismo do sono ele pode apresentar complicações como fraturas de trabalhos reabilitadores, né? E isso pode complicar a nossa rotina clínica. Então, por ser um fator de risco para essa série de consequências orais e ter um potencial deletério no nosso paciente, é importante a gente saber diagnosticar para saber como abordar e como ajudar o nosso paciente com essas características. Bom, então quando a gente fala de diagnóstico de bruxismo do sono, vamos voltar um pouquinho para o consenso, porque o consenso propõe para a gente um esquema de diagnóstico, tá? Onde ele divide o diagnóstico de bruxismo do sono em possível, provável e definitivo. Então vocês podem ver aí agora no slide as 3 classes de diagnóstico de bruxismo do sono. Ele pode ser possível, provável e definitivo. E o que diferencia esses 3 critérios? No diagnóstico possível, o que a gente tem de ferramenta para dar um diagnóstico possível? O autorrelato. Então, o que a gente quer dizer com isso? O paciente chega para você e ele diz: olha, doutor, eu vim aqui porque eu tenho bruxismo do sono, certo? Então, a gente tem um autorrelato de bruxismo do sono. É possível que esse paciente tenha bruxismo do sono? Sim, mas também é possível que ele não tenha. Pode ser que ele acredite que ele tenha bruxismo do sono por uma série de motivos. Porque o dentista viu que ele tem um certo desgaste dentário e disse para ele que ele tinha. Porque, na verdade, ele faz um bruxismo da vigília e ele acha que é tudo a mesma coisa. Então, é possível que o seu paciente tenha e é possível que ele não tenha, tá? O bloco de diagnóstico provável. Além do autorrelato, a gente pega critérios clínicos de sinais e sintomas que ajudam a dar mais poder para esse diagnóstico, tá? Então, no diagnóstico provável, a gente tem o autorrelato do diagnóstico possível somado de sinais e sintomas clínicos. E o diagnóstico definitivo? Como que eu poderia dizer que definitivamente o meu paciente apresenta bruxismo do sono? Bom, para isso você precisaria de ter o possível, os critérios do provável e achados de exame de polissonografia, tá? A polissonografia é o exame que a gente faz dormindo. Provavelmente alguém da sua família ou algum paciente seu já teve que passar por esse exame, onde você vai para uma clínica ou você pode fazer em casa também, e uma série de sensores são colados no nosso paciente, uma série de canais com vários objetivos diferentes. E dentro do bruxismo do sono, você tem que ter os canais em musculatura mastigatória. E aí, quando você tem um achado polissonográfico de bruxismo do sono, a gente diz que tem um diagnóstico definitivo de bruxismo do sono. Pois bem, então vamos começar com o diagnóstico provável. Porque o diagnóstico possível, que é o do autorrelato, é o mais simples. O paciente te procurou e ele disse: doutor, eu vim aqui porque eu tenho bruxismo. E agora você quer averiguar se esse paciente tem realmente bruxismo ou não. E como que a gente começa? A gente começa com os critérios da Academia Americana. Então, vocês podem ver aí no slide agora a tabela da Classificação Internacional de Desordens do Sono com o critério diagnóstico para bruxismo do sono, critério diagnóstico clínico. Então, o que a Academia preconiza? Né? Que você tenha o item A,
que é o relato frequente de ruídos de rangimento durante o sono, associado a um ou mais dos seguintes sinais clínicos, que seriam os itens B. BAzinho, desgaste dentário anormal. Bzinho, desconforto, dor e ou fadiga muscular pela manhã, e ou cefaleia na região temporal, e ou travamento mandibular pela manhã, tá? Então, o que representa o critério da academia trazendo para a nossa prática? Agora, quando o paciente procura a gente com relato, com autorrelato de bruxismo do sono, eu vou tentar melhorar esse diagnóstico, eu vou tentar aprimorar esse diagnóstico com critérios específicos que já existem, né? Então, ele chega para mim e diz, eu tenho bruxismo do sono, a primeira coisa que eu tenho que perguntar, alguém ouviu nos últimos meses ou nas últimas semanas, existe um relato frequente de ruído enquanto você dorme? A mãe que escuta o filho ranger o dente, a irmã que escuta a irmã, o namorado, a namorada. Alguém no teu convívio te relatou isso? Porque a gente sabe que quando esse relato existe, o nosso poder diagnóstico é um pouquinho maior, tá? E além disso, além de perguntar sobre o relato frequente dos ruídos, você associa com sinais clínicos que a gente já está até acostumado, né? Por exemplo, o desgaste dentário anormal, né? Que é um sinal que o dentista é muito apegado à questão do desgaste. A gente só tem que tomar cuidado com o desgaste, porque o desgaste dental sozinho, ele não tem especificidade e sensibilidade suficiente. Ele não é tão legal. Não é legal você olhar um desgaste e dizer, você tem bruxismo, tá? Tem que ter um pouquinho mais do que isso. Mas o desgaste associado a um relato frequente, aí sim, aí a gente começa a aprimorar um pouquinho o nosso processo diagnóstico, né? E o desconforto, fadiga, cefaleia temporal ou travamento mandibular pela manhã também são relatos comuns que, se o seu paciente apresenta, você tem um pouco mais de poder com relação à sensibilidade e especificidade, né? E como é que a gente sabe? Será que esses critérios funcionam, né, Tati? Será que isso é real? Então já tem estudo na literatura, e aí eu mostro para vocês de novo o slide com o estudo de 2016 do grupo de Bauru, né? O grupo de Bauru Oral Fashion Pain é um grupo muito forte, não só no Brasil como no mundo, então eles são uma referência para a gente. Então ao longo do meu conteúdo vocês vão ver muito os trabalhos publicados por esse grupo. Então tá aqui um deles, o ano é de 2016. E o que eles fizeram? Olha que interessante, eles pegaram esse critério diagnóstico e testaram, né? Será que esse critério funciona quando eu trago ele para a clínica, para o dia a dia, para o real? E como que eles provaram se funcionava ou se não funcionava? Eles compararam os resultados com a polissonografia. Então eu disse para vocês que o critério padrão ouro é o quê? É o exame polissonográfico. Eu mostrei para vocês um vídeo num exame polissonográfico do paciente fazendo o evento de bruxismo do sono. Então, eles pegaram esse exame, fizeram antes para confirmar se o paciente tinha mesmo bruxismo do sono ou não, e aplicavam o critério e comparavam. Será que esses critérios são confiáveis ou não? E o que eles acharam é que os critérios são confiáveis e passíveis mesmo de serem utilizados na clínica. Então, a gente pode usar esses critérios embasados pela literatura para ter um diagnóstico provável, mais aprimorado de bruxismo do sono, que é muito melhor do que ter só o autorrelato. Algo que eles especificam nesse trabalho, que eu acho muito interessante, a gente começar a perguntar, além de aplicar esses critérios, se esse relato que o paciente te traz, se é frequente ou regular. Então, eles viram nesse trabalho que quando o paciente relata que a atividade dele é regular até mais de 4 vezes na semana, aí a gente tem uma altíssima sensibilidade e especificidade, tá? Então, a gente tem mais certeza desse diagnóstico se o relato é frequente ou regular. Então, além de aplicar esses critérios, a gente tem que lembrar de perguntar ao paciente: isso é frequente? Isso aconteceu regularmente nos últimos meses, nas últimas semanas? Porque isso traz mais poder diagnóstico para fechar o diagnóstico clínico.
E eu adoro o item C. Então vamos voltar aqui para o slide. Eu gosto muito do item C desse critério, que ele diz: a atividade muscular da mandíbula não é melhor explicada por nenhuma outra desordem do sono, médica ou neurológica, uso de medicação ou outra substância. Então esse item C é importantíssimo, porque a gente, ao fazer uma anamnese e uma investigação de bruxismo do sono no nosso paciente, a gente tem que lembrar que existe bruxismo secundário, tá? Então esse item se refere a momentos em que o bruxismo não é o principal, não é o mocinho dali da jogada, ele está associado a algo mais. Então seria um bruxismo secundário. E é muito importante a gente fazer essa avaliação, porque certos tipos de bruxismo secundário, quando acontecem, na verdade o bruxismo é um fator de proteção para esse paciente. Então a gente que está acostumado a ver bruxismo como um vilão, né, como algo muito ruim e deletério para esse paciente, cuidado, em certos momentos ele pode ser um mocinho. E isso também é assunto para outro conteúdo, onde vamos abordar os tipos de bruxismo secundário. Bom, eu falei para vocês que a polissonografia é o padrão ouro. Poxa, a polissonografia é o que te dá certeza do diagnóstico definitivo de bruxismo do sono. Por que a gente não pede a polissonografia, né? Quando eu dou essa aula, é muito comum, logo que eu falo isso, algum aluno perguntar: professora, mas se polissonografia é padrão ouro, por que a gente não pede? Por que a gente não faz um pedido? Será que o plano não aceita? Né? Então, bom, primeiro, o plano aceita, né? E quem trabalha com odontologia do sono está acostumado a, de vez em quando, precisar pedir um exame de polissonografia. Mas a gente não adota isso como padrão para diagnóstico de bruxismo do sono por alguns motivos. O primeiro deles é o custo-benefício, é um exame muito caro, né? Um exame muito caro para a gente pedir para confirmar o diagnóstico, se a gente pode dar um bom diagnóstico de forma clínica. Agora, a questão custo-benefício, ela se resolve quando você tem um plano de saúde e a maior parte dos planos realmente cobre, né? A gente tem um outro problema que seria o preparo técnico. Por mais que seja um exame padrão ouro para diagnóstico de bruxismo do sono, não é em toda a clínica de polissonografia que os técnicos têm preparo para colar o canal de eletromiografia na musculatura mastigatória. Porque o padrão utilizado de polissonografia para exame do sono, que é o padrão da academia, não usa os músculos da mastigação. Então eles usam o canal eletromiográfico na face aqui, que eles chamam de TIM, né? Então não trabalha com masseter e temporal. Então isso pra gente é um problema quando a gente quer um diagnóstico padrão ouro de bruxismo do sono. Isso acaba ficando mais complicado. Além disso, o laudo da polissonografia, o médico não é o mesmo treinamento específico para os critérios que a gente usa em ciência para bruxismo do sono, tá? Então existem critérios bem específicos para se dar um diagnóstico positivo polissonográfico de bruxismo do sono. Então a gente cai nesse problema de preparo técnico. Uma outra questão é a flutuabilidade. O bruxismo do sono, ele é flutuante. O que eu quero dizer com isso? O nosso paciente com bruxismo do sono, ele não faz toda noite. Ele faz por um período, e ele para, e ele volta, né? Ele tem esse caráter flutuante. E aí pode ser que naquela noite que o seu paciente fez, ele não faça o bruxismo do sono. E aí a gente cai também num problema, um exame muito caro, né? O seu paciente tem que se movimentar, sair da casa dele ou receber um técnico em casa, e aí vai que naquela noite ele não faz o bruxismo do sono. Isso é um outro problema que a gente encontra. E aí, a última questão relacionada ao exame da polissonografia é que a gente tem que pesar a realidade clínica com o padrão ouro da pesquisa. Então, se você disser para mim, Tati, eu quero pesquisar bruxismo do sono, então você vai precisar, dentro do seu mestrado, do doutorado, se você quiser um padrão ouro, usar a polissonografia. Mas na nossa realidade clínica, dado que é plausível fazermos um diagnóstico clínico embasado na literatura, né, com critérios como os que eu já mostrei, a gente acaba ficando no mundo do diagnóstico provável de bruxismo do sono e não no diagnóstico definitivo
de bruxismo do sono e tá tudo bem. Isso não é um problema pra gente, tá? Eu gostaria de finalizar mostrando para vocês uma novidade nessa área de diagnóstico de bruxismo do sono, que é o uso de aparelhos de eletromiografia para bruxismo do sono. Então, o que vocês estão vendo aí no slide agora é o GrindCare. O GrindCare, ele é um eletromiógrafo de superfície que capta a atividade da musculatura mastigatória. No caso, o GrindCare é utilizado em temporal. Então, ele fica ali, né, aquele sensor na musculatura, o paciente dorme com o sensor posicionado e o algoritmo do GrindCare te dá um diagnóstico de bruxismo do sono, que não é preciso que nem o da polissonografia, mas eu acredito que antes da polissonografia para bruxismo do sono ser algo rotineiro na nossa clínica, eu acho que a gente vai ter um eletromiógrafo como o GrindCare, que infelizmente ainda não vende no Brasil, mas eu acho que isso vai chegar antes do que a gente evoluir de mandar o paciente para fazer uma polissonografia. E o GrindCare é preciso? Você me pergunta, mas eu consigo então um diagnóstico definitivo pelo GrindCare? As coisas estão caminhando muito bem com relação à eletromiografia. Cada vez mais a gente tem eletromiógrafos mais potentes, tendo sua validade comprovada. Então, eu mostro aí para vocês um estudo da professora Juliana Stugenski Barbosa, a presidente da nossa Sociedade Brasileira de Dor Orofacial, mais uma vez o grupo de Bauru. E o que eles fizeram nesse estudo? Eles pegaram o GrindCare e compararam com a polissonografia. Será que se eu usar o GrindCare eu tenho um diagnóstico preciso de bruxismo do sono? E aí eles viram que sim, se você tem um eletromiógrafo como o GrindCare. Aí no caso desse estudo eles usaram o GrindCare, né? E o paciente utiliza por 3 a 5 noites consecutivas, você consegue um diagnóstico preciso de bruxismo do sono, né? Então, o paciente tem que ter pelo menos 18 eventos eletromiográficos por hora, ou 19, dependendo se é 3 ou 5 noites, para te dar um diagnóstico preciso. Então, eu acho que é por aí que a gente vai caminhar em termos de diagnóstico clínico de bruxismo do sono, e vai ser muito legal quando isso acontecer. Eu mesmo confesso que eu adoraria já ter o GrindCare para mim, para usar no meu dia a dia. Bom, então vamos fazer um resumão do que a gente conversou aqui, né? A gente falou sobre a definição mais atual de bruxismo do sono, segundo o consenso. A gente viu um pouquinho do bruxismo do sono, né, num exame de polissonografia, num exame de eletromiografia, vimos como que é a atividade muscular dentro do tipo de atividade muscular dentro do bruxismo do sono, e falamos sobre critério diagnóstico, que vai desde o possível, que é o autorrelato do paciente que te procurou com a queixa de bruxismo do sono, a um diagnóstico definitivo, que seria o exame de polissonografia, né? E onde que nós vivemos na clínica, dentro de um diagnóstico provável, onde a gente pega esse autorrelato do paciente e utiliza critérios embasados pela literatura para ter um diagnóstico mais preciso, né? E que critérios são esses? Os critérios da academia que a gente viu, o relato de ruído dental durante o sono associado a um desgaste anormal ou a um relato de dor, fadiga, desconforto e travamento na região mandibular pela manhã. Então, quando a gente tem alguns sinais e sintomas associados ao autorrelato, a gente consegue ter um diagnóstico um pouquinho mais preciso. É lógico que pode ser que você não tenha todos os critérios dali da academia. Vamos imaginar que seu paciente durma sozinho. Então, ele é um solteirão ou uma solteirona e ninguém escuta ele dormindo à noite, ninguém escuta o ruído. E aí você não tem esse relato. Então, você vai usar os outros critérios, né? Aquilo ali é só um guia para a gente ter um diagnóstico um pouco mais preciso do que só confiar no autorrelato ou do que só olhar desgaste e pensar, esse paciente tem bruxismo porque tem desgaste, né? Então, a gente hoje aprendeu a ir um pouquinho mais fundo no processo diagnóstico, né? E falamos também sobre a questão da eletromiografia, que pode ser algo que no futuro seja mais acessível na nossa rotina, e aí seria muito legal você ter um equipamento que você empresta para o seu paciente e ele te dá um diagnóstico definitivo, né, preciso do bruxismo do sono. Pode ser que a gente esteja caminhando para isso, e isso seria muito bom.
Então, pessoal, vamos encerrar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Falar um pouquinho de bruxismo do sono. E, por favor, deixem seus comentários, sugestões. A gente vai estar sempre ali prestando atenção para qualquer pergunta. E até sugestões de temas para vídeos que estão por vir. E não esqueça também, se você curtiu esse vídeo, de deixar o seu like. Muito obrigada e até a próxima!